chamo Eleni Simban, eu sou advogada, sou membro, fundadora e presidente do Conselho Internacional de Dança, Seção Campinas, CID Unesco, sou pesquisadora, escritora, professora de danças étnicas e sensuais. Bom, estou aqui fazendo esse vídeo para entrevistar o meu querido amigo Álvaro Alvarez, que é ativista cultural e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bangu. Ele está aqui para nos graciar com uma entrevista onde irá falar o que é ser ativista cultural, como é esse trabalho, qual a vivência dele no acampamento cigano, não é, aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos começar com a nossa entrevista. Oi, Álvaro, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado, Eleni. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado, tá? Eu sei do seu trabalho lá, você é presidente do Conselho Internacional de Dança no Brasil, você está de parabéns, tá? É um prazer você estar aqui hoje. Bom, quero que você fique bem relaxado, né? Tá? Pra gente, eu anotei umas perguntas aqui. Será que eu vou saber resolver isso aí? Eu tô preocupado já. Vou até tomar aqui, vamos lá. Tô preocupado. Relaxa aí. Vamos lá para nossa sabatina. Então, Álvaro, fala pra gente, fala para os nossos espectadores que ainda não te conhecem, como foi o teu envolvimento na dança, essa paixão que aconteceu na tua vida? Na realidade, eu entrei na dança depois de uma tragédia, poucas pessoas sabem disso. Eu fui assaltado com 19 anos e botaram o revólver na minha cabeça. E na realidade, depois dali, eu fiquei muito traumatizado de sair na rua, né? E percebi que em poucos segundos da minha vida poderia ser finalizada, né? Então foi aí que eu falei para mim mesmo, eu vou procurar fazer algo que me satisfaça. Até então, o meu envolvimento com dança era só o forró, a salsa, né? Dança de salão. Mas até então eu sempre fui apaixonado com tourada, né? Eu sempre quis ser toureiro desde pequeno. Eu vi os filmes de tourada, né? E ficava brincando com um pano como se fosse uma capa, né? Foi aí que no centro do Rio existe um local chamado ACM, que é a Associação Cristã de Moços, que também tem no Brasil e no mundo inteiro, se você levantar isso daí. E eu vi um anúnciozinho de aulas de tauromaquia. Será? O que é isso, tauromaquia, né? Foi aí que eu descobri que era uma aula de como você manusear uma capa de toureiro. Nossa. Né? Dentro do passo dobro, né? Aí foi quando eu comecei com o flamenco, que eu fiquei encantado. O professor Arnaldo Triano, um português baixinho, muito bom, e que depois dali eu iniciei, né? Eu fui para a Casa da Espanha, eu passei pelo um professor conhecido aqui no Rio de Janeiro, Túlio Cortez, e estudei ritmos, né? Dentro do flamenco, alegria, buleria, siguiria, martinete, farruca, sevilhana, que é a minha grande paixão, né? E eu fui cada vez mais me envolvendo com essa história, né? Porque os ciganos, eles, na realidade, idealizaram e levantaram a bandeira do flamenco, né? Eles divulgaram muito flamenco na Espanha, em Madrid, né? E depois virou uma febre, né? no mundo flamenco. Então, foi aí que eu comecei a estudar um pouco da cultura cigana, né? E cada vez mais me envolvendo e gostando muito. Eu já me identificava com as roupas, tanto que eu estou aqui até em homenagem, né, aos calões que normalmente utilizam, né, um cinto, um colete, né, nada de coisa colorida, como eu vejo muito nesses eventos temáticos, né? Eu vejo muito evento temático aí, que aliás eu estou até um pouco afastado. E existe muita coisa aí que a gente precisa realmente divulgar para desmistificar, né? Porque as pessoas pensam que é de uma forma, e os acampamentos, com a vivência que eu tive, eu percebi que não era nada daquilo, né? Então a gente vai tentar aí falar um pouquinho sobre isso, né? Essa vivência que eu passei por alguns acampamentos, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Em Resende, né? Em Tanguá, né? Então
É mais ou menos por aí. Eu me envolvi bastante por causa da dança e eu fiquei encantado com a história dos ciganos, né? Que divulgou bastante o flamenco, né? E cada vez mais eu fui me aprofundando, me apaixonando. Hoje eu tenho enciclopédias, você viu aqui na minha casa, Sim. são vários quadros, são leques, Livros. entendeu? Eu tenho uma carroçazinha também, que é um abajur, né? Então é uma coisa que eu fiquei apaixonado e vivencio demais, na realidade, entendeu? Então me identifico com as roupas também e fiz grandes amigos nos acampamentos. São pessoas maravilhosas, formidáveis, entendeu? E me fala, como foi que você se tornou um ativista cultural? Fala primeiro o que é um ativista cultural. É uma pessoa que defende uma causa, né? E se aprofunda naquela causa ali, veste a camisa, né? No caso da etnia, né? Dos ciganos, né? Então, eu na realidade sou uma Como pessoa... foi que surgiu isso na sua vida? Diante do estudo do flamenco, eu fui vendo que eles são muito precária a vida deles. Sim. Foi aí que eu fui ter a curiosidade de ir num acampamento, há muitos anos atrás, lá em Tanguá, né? Porque eu tenho familiares que já moram em Tanguá, minha avó já morava, então foi aí que eu fui ver que... E fiquei muito triste de ver condições, isso já deve ter mais de 15 anos atrás, que hoje continua igual, saneamento básico não tem, a água é de poço ainda, né? As autoridades têm uma discriminação e um preconceito muito grande ainda, existe uma mística de que cigano rouba criança, e não é nada disso, são pessoas maravilhosas. Eu quando vou em acampamento, eu esqueço da hora, né? Então dá vontade de ficar, né? O convívio com eles é uma coisa espetacular. E foi aí que eu fui me envolvendo cada vez mais, como eu tenho um pouquinho de desenvoltura para falar normalmente nas prefeituras municipais, com os prefeitos, com os vereadores, eu fui sendo aquela pessoa que intermediava, o problema é esse, o problema é aquele, então tá bom, pegar aqui, levava lá e foi resolvia. Aí, exatamente, e foi aí que até pintou a oportunidade, muitos anos atrás, de eu ser da comissão da OAB, mas até então não existia o que existe hoje, que eu vou explicar. Né? Eu era da Comissão de Direitos Humanos, mas na realidade nós fazíamos visita, né? Em Bangu tem vários presídios, né? Justamente para poder tentar resgatar, né? Um pouquinho de qualidade, né? Eu sei que é complicado o presídio, né? Mas os presos também têm direito. Exatamente. Mas nós também nos preocupamos também com os policiais, tá? Direitos humanos também é para policial também. Para todos os humanos. Exatamente. Respeitamos muito a Polícia Civil, a Polícia Federal, né? A Polícia Militar, a Polícia Militar principalmente também, entendeu? Mas foi aí que eu fui me envolvendo nessas causas, aí Sim. parti para a parte do público LGBT também, né? Que também sofre muito com preconceito, os negros principalmente também, né? Hoje, em relação às ocorrências que acontecem, a maior ocorrência de preconceito é contra os negros, né? Preconceito e injúria racial, que aliás é até importante diferenciar uma coisa de outra. O preconceito é quando uma pessoa comete para a raça toda, né? Generaliza. E esse crime é um crime inafiançável, né? Então, existe a diferença. E a injúria racial é quando a injúria é direcionada a uma pessoa só. Então, se ele determina que para todos os ciganos é preconceito, crime inafiançável. Se for injúria racial, aí tem fiança e uma coisa um pouco mais leve. Né? Então, é mais ou menos por aí. Foi aí que eu fui me envolvendo cada vez mais, já era encantado pela cultura cigana, aí veio a oportunidade de nós criarmos uma subcomissão do direito cigano, propriamente para levantar a bandeira da PL 248/2015, que o relator é o senador Paulo Paim, que é o projeto-lei do Estatuto dos Ciganos, onde garante centenas de melhorias para os acampamentos, para os ciganos, são coisas assim que você não imagina. Garante saneamento básico, que não tem, né? Garante, por exemplo, se a cigana estiver grávida, o acompanhamento todo a nível de pré-natal até a gravidez, medicamento tudo grátis, né? Então, em relação à educação, uma coisa muito interessante dentro desse projeto é que dentro da escola pública,
ou particular, privada, vai ser obrigada a criar uma matéria da história geral dos ciganos, para que as pessoas que não são ciganas, como eu que não sou cigano, deixar bem claro isso, as pessoas pensam que eu sou cigano, para que respeite mais a cultura e que entenda, né, que essa etnia, ela faz parte desde o início do descobrimento do Brasil, da época de Portugal, entendeu? É uma coisa muito séria, as pessoas têm que respeitar essa etnia da cultura cigana, os ciganos em si, entendeu? Em todo lugar tem um ladrão, tem safado, pode até ter no meio dos ciganos, como existe no meio dos advogados, como existe no meio dos médicos, como existe em qualquer classe, exatamente. Todos nós exatamente. somos seres humanos. Agora, não podem generalizar como generaliza, como por exemplo uma criança cigana, quando sumia uma borracha, é aquela ali que pegou, então é complicado. Isso afasta as crianças da escola. Exatamente. Então, esse projeto é um divisor de águas para que haja um respeito maior para a cultura cigana. E o que está faltando para esse projeto? Esse projeto está desde 2015, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Na realidade, eu tive uma oportunidade de conversar com alguns políticos, né? Eles me prometeram que ia ver o que a gente fazia. Se nós tivermos uma oportunidade também até de marcar com o relator lá em Brasília, nós estamos trabalhando, o problema todo é a pandemia, né? Para sentar com ele, para ver o que está acontecendo, que isso não conclui, né? Seria muito importante. A comissão já está com essa ideia já de entrar em contato lá com Brasília. Para saber por que está demorando Exatamente. tanto, né? Nós estivemos com o presidente da OAB Nacional, que é o Dr. Felipe Santa Cruz, eu pedi a ele pessoalmente, né? Ele tem toda a abertura lá em Brasília, ele falou que ia ver também. Então nós estamos aí fazendo o possível para ver o que acontece. Se acontecer isso, nossa, vai ser uma coisa espetacular, você nem imagina. Entendeu? E o que você acha dos gadgets ou brasileiros, como os ciganos chamam, quem não é cigano, o que você acha das pessoas que não são ciganas e que dizem que são ciganos ou que tentam ser ciganos, que muitas vezes coloca aquele pivôzinho dourado de cigano ou se veste como cigano? O que você acha dessas pessoas? Você acha que elas contribuem? Você acha que é uma questão predatória dessas pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu acho que essas pessoas, é muito boa a sua pergunta, Eline, porque eu acho que essas pessoas atrapalham bastante. Eu acho que o cigano, eu conversando com vários ciganos, eu já me apresento, falo, olha, eu não sou cigano, eu sou um admirador da cultura, eu luto pela cultura. E foi assim que eu fui muito bem recebido e aceito pela comunidade cigana onde eu vou nos acampamentos. Eles gostam quando a pessoa é honesta e fala. Agora, diante de tantos anos que eu venho, eu estudo também a Europa, né? E na Europa, por exemplo, é o contrário. Os ciganos que são ciganos, eles não falam que são ciganos por causa do preconceito, né? Sim. E aqui, uma grande quantidade de pessoas que não são ciganas falam que são ciganas, e a gente sabe que não é cigano, às vezes quer viver como cigano. Aí eu falo, vai lá para acampamento, vamos ver se você vai aguentar, entendeu? A friagem, a madrugada, entendeu? A complicação. Quando chove. E quando chove, normalmente não tem aquela estrutura, alaga tudo, se perde cama, se perde televisão, entendeu? É uma coisa muito complicada. E eu não consigo entender até hoje o porquê que essas pessoas, elas tentam mentir para elas mesmas, falando que é cigano sem ser. E o maior problema disso é o seguinte, quando alguém faz uma pergunta para essa pessoa que não é cigano aqui no Brasil, mas que ele vive essa fantasia, ele vai inventar uma resposta por não saber. E aí vai ficar, às vezes, uma mentira, muitas vezes falada, acaba se transformando numa verdade sem ser. Nossa Senhora, isso daí é uma coisa que é muito triste, isso daí é crime, é falsidade ideológica. E os certificados? Pois é, nós ficamos muito tristes com essa situação em relação às pessoas que gostam da cultura, em relação a essas pessoas de má índole querer enganar outras pessoas em troca de dinheiro. E eu não consigo entender como é que a pessoa também pode acreditar num negócio desse. Tem uma pessoa, não foi nenhuma, nem duas, foram algumas, inclusive foi se pensado em relação a até nós agirmos
né, de um tempo para cá, na justiça, que as pessoas apresentassem prova para que a gente entrasse na justiça e que aquela pessoa que inventou essa história de vender certificado para transformar um não cigano em cigano fosse até um processo criminal, porque isso é crime, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que só atrapalha. Então não adianta ficar chateado. Os ciganos têm razão quando falam, essa dança aí que você está fazendo não é nossa, ou você está representando e você não tem esse poder para nos representar, não é? Geralmente eu vejo que muitos artistas, alguns artistas, não no meu caso, graças ao meu trabalho, graças a Deus, né, até sempre tem a assinatura dos donos da cultura, nunca aconteceu de ninguém se sentir ofendido. Você acha que isso, por exemplo, o Gadier sempre fala, se não fôssemos nós, vocês estariam esquecidos, né? Se não fosse Explode o Coração, vocês estariam esquecidos. Você acha até que ponto isso é verdade ou mentira? Porque cigano sempre vai existir, né? Ele nunca pediu para que alguém falasse. A mesma coisa com o negro. O negro não precisa que um branco fale. A gente pode falar sobre a nossa participação social, sobre as nossas dores. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Até que ponto, até que limite a arte, né, pode se dar ao luxo de dizer que está representando? E aí eu vou mais direto ao assunto. O que você acha como bailarino, como ativista cultural da dança cigana artística? Para começar, eu desconheço esse nome, dança cigana artística, porque esse tempo que eu venho nos acampamentos que eu vou, lá só se toca forró, entendeu? Inclusive tem um grupo que eles têm uma preferência muito grande dentro do forró. O Brasil todo tá tendo. Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. Exatamente. Então, sinceramente, sem querer falar mal de um ou de outro, eu sinceramente desconheço. Porque eu imagino o seguinte, se houve na realidade uma montagem de uma criação que leve o nome de performance. Performance, tudo bem, né? Porque é uma coisa. Agora, dança cigana artística, eu não consigo entender. E outra coisa, o que se dança nos acampamentos é forró, é somente forró, né? Se imagina que seja rumba porque existe o grande grupo, né, Gypsy King, né, que foi muito importante para a cultura cigana, né, nos anos 80 principalmente, para 90, eles divulgaram bastante, né, a rumba, né, que é aquele ritmo de 4 tempos, né, então isso foi muito importante. Agora, dança cigana artística, eu sinceramente, talvez eu seja muito velho, né, porque eu não sei porque que as pessoas às vezes criam coisas, é exatamente aquilo que eu estou te falando, as pessoas criam nome, criam coisas, eu não sou dono da verdade, tá, eu sou humilde em falar, e pode ser até que eu esteja enganado, mas eu estou aqui para tentar passar um pouquinho da minha experiência. Eu sou apenas um pesquisador, né? Luto pela causa, aliás, me sensibilizo muito pelos animais também, principalmente os cavalos, né? Que só se fala em cachorro e gato, e sinceramente... Mas os cavalos sofrem muito. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu de carro, em determinados locais, alguns bairros aqui de Jacarepaguá, como Boiúna, Curicica, onde há um trânsito de cavalo, de animal... Tantas vezes que eu presenciei maus tratos e que parava meu carro e que encarava o camarada que estava chicoteando o cavalo, entendeu? Já teve uns 2 processos já que eu tive que chamar a polícia porque realmente eu sinto na pele quando eu vejo um cavalo sendo maltratado. Então, é o tipo da coisa, sem querer sair voltando para a conversa, né? Porque eu tenho essa coisa da justiça, então isso já está comigo. Eu sou leão com ascendente leão, então eu não consigo ver uma injustiça, né? Voltando para a cultura cigana. E os ciganos sofrem muito preconceito diariamente, 24 horas, é uma coisa que eu comprei essa briga, mesmo não sendo cigano, entendeu? O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para ajudar. Já que você falou na rumba,
Então eu vou te jogar na berlinda. Eu vou te perguntar uma coisa, já que você estudou flamenco, foi um grande bailarino de flamenco na sua época, assim, foi sim. Grande não, um pouquinho só, né? Então me diz, existe rumba brasileira? Rumba brasileira? Isso. Eu não consigo também entender esse termo. Por que as pessoas falam rumba brasileira? Porque rumba é rumba em qualquer lugar, né? O que caracteriza a rumba são os 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? É a contagem, como todo ritmo tem, né? Soleares são 12 tempos, a marcação é um pouco mais lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. A alegria são 12 tempos, um pouquinho mais rápido. E vai assim, né? Então eu não consigo entender da onde que tiram determinadas coisas e que acaba as outras pessoas acreditando. Não é que eu seja dono da verdade, mas eu desconheço isso daí de rumba brasileira. Talvez seja um grupo brasileiro que cante uma rumba, por isso que está falando rumba brasileira. Eu me pergunto, né? Porque rumba é rumba em qualquer lugar, não necessariamente brasileira. Existe a rumba flamenca, né? Que ela tem uma característica dentro dos 4 tempos. Você escutando, você percebe. Mas sempre 4 tempos, né? Rumba, tango, 4 tempos também, né? O forró é 1, 2, 3. Ou seja, todo ritmo tem uma contagem de tempo, que é o que caracteriza o ritmo, né? A pessoa, para poder dançar, antes ela tem que saber que ritmo é aquele e saber a contagem do tempo. A severiana é um ritmo ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu não consigo entender determinadas coisas que acaba escutando, né? E que vira febre às vezes, as pessoas copiam e dão curso disso aqui. Eu sinceramente desconheço, eu não conheço. Não, já teve gente que já fez TCC sobre isso na faculdade, já levou para o exterior. Eu não consigo entender. Até agora eu também não descobri a origem. Assim, pode ser que exista algum site que alguém foi lá e colocou e aí pronto, aí colocam no Google, mas nem tudo que está no Google, as pessoas têm que entender que está o correto. Talvez seja um jeitinho de tocar diferente, rumba. Não, rumba é rumba, são 4 tempos, entendeu? A marcação é uma marcação forte e talvez seja mais ou menos isso que eu estou tentando entender. É um conjunto brasileiro daqui do Brasil que canta rumba, seria uma rumba brasileira, talvez? Você está entendendo? Eu pode ser que eu esteja até ultrapassado, idoso, mas eu acho que, por exemplo, o balé clássico. O balé clássico é o balé clássico, né? Rondejant, pas de bourrée, né? Tem aquele estudo, então, né? Tentaram fazer o Conselho Brasileiro de Dança, né? Tentou fazer o balé brasileiro. No caso, porque nós temos a metodologia cubana, temos umas metodologias, né? Algumas as reconhecidas. E aí o pessoal do balé não aceitou, foi em cima e falou, como assim, nós temos mais ou menos, o Brasil tem mais ou menos o tempo de vida do balé no mundo. Entendi. Então não teria, né, condições de formatar um balé. Mas aí nas danças étnicas fica muito mais difícil, porque não temos talvez esse estudo tão aprofundado aqui, e aí certas inverdades se tornam verdades no inconsciente da gente, né? Não, eu até entendo que a dança, ela existe, né? E possa acontecer um progresso, né? Onde haja uma transformação, isso existe. Agora, se criar nomes para de repente abrir uma linha de caminho para se ganhar dinheiro, é que eu acho que isso daí é perigoso, né? Eu não sou expert demais de dança não, mas o pouquinho que eu estudei, e foi bastante, pelo menos de ritmo, né? Que eu sou uma pessoa, sempre vou ser humilde, mas eu tenho enciclopédias que falam sobre isso, né? E o balé clássico é uma coisa tão linda, maravilhosa. E outra coisa, o balé, nossa senhora, você tem que estudar desde pequenininho, e a pena que dá é que o Brasil não valoriza o bailarino, né? Você vai na Europa, na Rússia, nossa, lá, e é o balé mais respeitado que tem, o balé russo, né? É uma coisa maravilhosa, uma coisa muito linda, né? Então, vamos voltar para a cultura cigana. Vamos lá. Me diga uma coisa,
Para quem está nos assistindo aqui, as pessoas que estão fazendo o nosso curso, essa entrevista vai apenas para as pessoas que estão fazendo o nosso curso. Como um gajo, um agadi, um brasileiro, uma brasileira devem se comportar no acampamento? Quando vão com você, quais são os detalhes que você diz, não se comporta assim? Olha, extremo respeito, principalmente, porque eu tomo muito cuidado hoje de quem eu levo, porque pelo fato de eu ser aceito, eu tenho medo de que, por exemplo, um outro homem não tenha um comportamento do cuidado que eu tenho e vai ficar feio para mim, vai ficar ruim. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu procurei saber quem era o líder, me dirigi ao líder, conversei com ele, qual é a proposta, né? Realmente ficou com o pé atrás, não me conhecia, né? Mas aí com um tempinho eu fui conversando, sempre só com homem, nunca me dirigi a uma mulher. Aí depois da quarta, quinta vez, né? Ele me passou algumas demandas de necessidade daquele acampamento, eu consegui resolver junto à prefeitura municipal do local, e aí eu fui ganhando a confiança, né? E hoje acontece coisas que eu fico até emocionado, né? Como aconteceu quando eu te levei, né? Então hoje eu tenho uma confiança, mas foi em prol de muito respeito, independente da cigana ser casada ou não, deve-se evitar, né, o contato, né? Contato físico, sim, né? Agora com homem, aí tudo bem, não tem problema, mas com mulher, sim. E a sociedade, ela é patriarcal, ela é machista, isso é uma grande realidade, tá? Isso é uma grande realidade. Então, todo respeito é necessário e sempre se dirigindo ao homem, nunca à mulher, né? Mas depois que eles ganham confiança, continua o respeito, tá? Mas é uma coisa mais flexível, né? Então, eu tenho até muito medo de realmente ir com homens, eu prefiro até ir com mulheres, porque tem que haver um respeito muito grande, porque eles levam muito a sério isso, né? O respeito acima de tudo, né? Principalmente depois que eles têm a confiança de uma pessoa, se essa pessoa leva uma pessoa que desrespeita de alguma forma, aí o responsável sou eu. Então hoje eu tenho um cuidado muito grande quando eu levo alguém, porque todo mundo tem a curiosidade de ver como é que é o acampamento, como é que funcionam as coisas, como é que é o dia a dia, né? Então é mais ou menos por aí, tem que ter respeito. Os ciganos são seres humanos muito especiais, né? Mas é um ser humano como qualquer outro, como você, como eu, mas o respeito tem que ter com qualquer pessoa, mas lá principalmente, né? Exatamente. O homem é que comanda normalmente, tá? Normalmente é assim, tá? Pode ser que tenha algumas exceções, né? Pelo menos o homem, né? A mulher fica com alguns afazeres, mas o homem é que ele fica de frente para proteger. Para proteger. Isso. Né? Ela normalmente fica no acampamento, ela pode sair para fazer o drap, né? Que é a leitura de mão. Mas o homem é que tem essa incumbência de proteção, olhar, entendeu? Ele tem esse olhar mais apurado. Né? Eu só gostaria de dizer, gente, que aconteceu muitas coisas legais aconteceram durante o estudo dentro dos acampamentos aqui do Rio de Janeiro. No último que nós fomos, o Álvaro, né, ele muito gentilmente cumprimentou as mulheres solteiras, casadas, as avós, né, as anciãs do acampamento, e prontamente o líder do acampamento, como ele estava me conhecendo, né, ele disse para mim, olha, o Álvaro é muito carinhoso e ele tem a permissão para estar dando um beijo na mão dessas mulheres, para conversar até mesmo com elas e estar suprindo também a necessidade feminina, né, Álvaro? Conta pra gente da ajuda humanitária que você faz, deixa as pessoas saberem também, até porque essas pessoas quiserem, né, ajudar. Aliás, o nosso curso vai ser muito legal, porque parte do valor que vocês estarão investindo em conhecimento será destinado à ajuda humanitária e retornará para os donos da cultura
dos calões que vivem em acampamento. Então, fala do seu trabalho, do que você já conseguiu nesses acampamentos. Fala pra gente. Eu já consegui N coisas, inclusive tem vídeos lá no meu Instagram que prova isso, não é só da boca para fora não, foi caixa d'água, foi a ligação de água que não... Coisas muito importantes, né? A Light não estava querendo fazer a ligação, a SEDAI também, entendeu? E as demandas são diárias e eles têm uma dificuldade às vezes, né? Até por causa do preconceito, de já ter passado tanto preconceito na pele, eles já vão imaginar quando tem que ir lá na prefeitura, ou quando tem que ir no CRAS, que é o setor, né? Que dá que deveria dar o apoio, né? Na medida do possível, até está dando lá em Tanguá, que eu participo muito, mas aí ainda tem muita reclamação. Eles falam: Álvaro, não vou lá, ninguém me atende, quando vê que é cigano, trata mal, entendeu? Então é aí que a gente precisa atuar, né, para poder fazer valer o direito deles, né? Em relação também a algumas cirurgias que estavam com o Sistema Único de Saúde, realmente passa por um momento muito difícil e estava tendo uma dificuldade em relação à marcação de uma cirurgia, e quando viram que era cigano, então estavam botando lá para trás. Foi aí que a gente entra no circuito e utiliza alguns conhecimentos políticos para poder fazer o direito deles, que na realidade é direito de qualquer pessoa. Exatamente. Mas eles sofrem na pele por ser cigano, e isso é uma grande realidade. E quando você me conversou sobre esse curso, né, essa proposta, eu tive um respeito muito grande, porque a primeira coisa que eu falei, eu não quero receber, eu vou tentar te ajudar, passar informação, mas eu quero que um percentual reverta para eles mesmo, para mantimento, entendeu? Que se tiver que comprar presente também, alguma coisa para eles, né? Eu não, graças a Deus, eu não tenho a necessidade de ganhar. Pode ser que amanhã eu precise, mas hoje eu não estou precisando. Então, foi muito bacana você ter me procurado, eu te agradeço bastante. A proposta do certificado, né, do Conselho Internacional de Dança, que eu acho que é uma chancela muito forte, né, e muito respeitável. Se não me engano, esse conselho fica na França, né? Isso. O presidente, ele é grego. Ele é grego, olha só, né? Você me falou que mora na Grécia, né? Ele é grego. Como é o nome dele? É o Alexandros. Parabéns, Alexandros. É um nome difícil. Sim. Entendeu? Ele é antropólogo, estuda dança. Que bacana. Ele dança grega folclórica. Nossa, que bacana. Ele é engenheiro, mas se apaixonou pela dança. Nossa. E virou um grande ativista cultural mundial. Que bacana, muito bom. Já foi eleito várias vezes, está quase uma ditadura, porque ele faz um trabalho muito bom mesmo. Muito bom. Ele conseguiu levar o Conselho de Dança para muitos lugares que não tinham. Mas o mais importante desse teu trabalho, quando você me procurou, eu acho que é até você passar essas informações como você conheceu no dia a dia, para desmistificar coisas que as pessoas pensam que é de uma forma e é de outra. Verdade. Entendeu? Isso é primordial, né? Para que a sociedade conheça, né? E essa parte da dança deles também, que é o forró, né? Isso. É uma coisa encantadora, né? Que as pessoas ficam imaginando que lá se dança isso e aquilo, e lá só se dança o forró, que é o que eles conhecem, é o forró. E nós vamos ensinar essa dança para vocês, tá? Então, no finalzinho, o Álvaro vai me chamar para dançar, porque dentro da cultura as mulheres não chamam os homens para dançar, e eu acho que isso deveria estar se fazendo até hoje. Eu pelo menos não me chamo para dançar, eu espero até o último alguém me tirar para dançar. Então as mulheres, elas não podem chamar o cavaleiro para dançar, então o Álvaro vai me chamar para dançar. A gente vai mostrar para vocês como dançam os casais casados, como dançam os casais solteiros, e isso é uma grande oportunidade de vocês identificarem quem é cigano de verdade e quem é cigano da Ciganolândia, do mundo da imaginação. Por quê? Porque são nas peculiaridades que você vai estar reconhecendo. Por exemplo, uma perguntinha:
Os ciganos dançam coladinhos, arrochadinhos? Não, não. Normalmente não, tá? Pode ser que o que acontece? O que eu tô te passando foi o que eu acompanhei de experiência em alguns acampamentos. Pode ser que haja diferente, algum outro, ou então, mas normalmente é um pouquinho mais afastado, né? E não tem essa coisa de coladinho, não. Pelo menos eu não vi, E tem não. essa coisa de passar a saia no cigano? Nunca vi isso na minha vida, não. Pelo menos lá não. Esse negócio de saia, não. O que é isso? Passar saia? Passar saia? Assim, ó, na dança. Botar uma saia. Geralmente são aquelas saias grandes, né? Sei. Aquelas saias quilométricas que dançam cigana russa. Ah, você Ou viu então- isso daí num evento temático, Num né? evento Porque tem os eventos Fala temáticos. nisso, me diga, você acha que os eventos temáticos são uma contribuição ou um desfavor para a cultura cigana? Não, os eventos temáticos são muito importantes, foram muito importantes ao longo do tempo. Eu acho que aconteceu depois daquela novela Explode Coração, da Glória Pérez, né? Uma explosão muito grande, até abertura de pessoas que talvez não estivessem preparadas, porque eu me lembro que naquela época se falava que dança cigana era uma dança livre, que se dançava de qualquer, pode fazer qualquer coisa. Exatamente. Então, O cigano, ele não conta, ele não tem ritmo, ele não tem... eu nunca vi isso não, porque para você dançar você tem que estudar, para tocar violino tem que estudar, para tocar piano tem que estudar muito também, entendeu? Para tocar qualquer instrumento tem que estudar, e para dançar tem que estudar também, não existe isso não. Mas na realidade, os gajôs, eu também sou um não cigano, eles até contribuem bastante porque divulgam de uma forma, mas tem que haver um cuidado muito grande, né? Para que as pessoas que estão vendo possam imaginar que aquilo ali é uma coisa, aquilo ali está sendo dançado de uma forma, mas não é... Os ciganos mesmo de sangue não reconhecem aquilo, porque aquilo não tem nada a ver com o que se faz lá no acampamento. O acampamento é o forró, é aquela coisinha mais afastada, isso e aquilo. Agora, o cuidado que tem que haver é em relação àquelas pessoas que não são ciganas e que falam que são ciganas e que não contribuem em nada, que até atrapalham. São as pessoas que acreditam na mentira. E normalmente eu conheço alguns, que eu não vou citar nome, até Sim, porque claro. não leva a nada, mas alguns cantores, alguns dançarinos também, que acreditam nessa mentira. De alguma maneira foi importante esse envolvimento muito importante do não cigano, porque gosta da cultura. Eu acho muito válido isso. E uma coisa até curiosa, a grande contribuição de cesta básica ou de ajuda é do não cigano. Ou seja, é até importante o não cigano. O não cigano, o gajô, contribui bastante. Mas em relação a eles, alguns, são poucos, mas existem bastante. E esses que falam que são ciganos, que acreditam que são ciganos, a gente sabe que não é cigano, e às vezes uma pessoa vai lá, pergunta uma coisa, ele não sabe, ele não tem a humildade de falar, eu não sei. Então, você tocou no assunto, como distinguir um não cigano do cigano? Isso. Normalmente, né, a língua, né, o romanê, né, essa língua aí, quando o cigano é de sangue, ele tem um conhecimento muito vasto. E às vezes esse não cigano já tem na internet algumas palavras, ele fala algumas palavras para tentar impressionar, né, as pessoas que não têm esse conhecimento. Sim. Mas é muito... Vai lá no Google Tradutor. Exato, mas isso daí é uma coisa que eu não consigo realmente entender, porque vai chegar uma hora que ele vai se deparar com o cigano de sangue. O cigano de sangue vai fazer uma pergunta dentro da língua do romanê e ele vai ficar olhando para ele, ou então ele vai desconversar, vai sair de perto e vai ser desmascarado. Aí eu te pergunto, tem valor isso? Quer dizer, ele tenta se enganar, mas ele vai chegar uma hora que ele vai ser desmascarado, não tem necessidade, mas eu não estou aqui para criar essa polêmica, entendeu? Eu acho que é válido sim, o gajô, como eu, ajuda bastante, mas o cuidado que tem que haver é exatamente dessas poucas pessoas que afirmam que são ciganos sem ser e que realmente comprometem uma cultura linda, maravilhosa, que tem que ser respeitada e divulgada da maneira certa. Todo cigano dança? Não. Aí você vai por aí, eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo imagina, né, que todo negro samba.
né? Porque liga samba negro. Isso. Aí você vai nas comunidades, nas favelas, acha que todo mundo lá... Vai de Sambaí. É, Sambaí. Entendeu? Não é assim não é assim não. Tem cigano que dança e tem cigano que não dança. Isso daí é uma coisa, entendeu? Tem lá na Espanha cigano que não dança flamenco, entendeu? Não quer dizer que mora na Espanha é obrigado a dançar flamenco, não, entendeu? Então isso é... Eu mesmo não nasci sabendo dançar forró. Pois é. Eu sou Então, e você nordestina, pai nordestina, não você me é falou, nordestino. Então, não é, as pessoas criam um estereótipo em relação ao seguinte: se a pessoa é nordestina, tem que nascer dançando forró. Exato. Se for negro e morar em comunidade, então tem que saber o samba no pé. Quer dizer, e acho que a gente sabe se que... for cigano, tem que nascer tocando. Não, mas isso aí é uma coisa impossível, porque para tocar um violino leva anos, entendeu? Inclusive um grande amigo meu de paixão, que foi o Mil Facite, que faleceu, foi uma referência para mim na cultura cigana durante muitos anos. Né? Eu tenho amigos aí, o Ricardo, o Marcelo Facite, a Manuela do Encanto Cigano, então a Mira Stanesco também, que foi uma grande ativista, é uma grande ativista também, a Caldeirache, né? A Liuba, a Laura Rani, a família toda, né? Muito importante para a cultura cigana, como todos os ciganos, né? Eu sou muito feliz de conhecer hoje vários ciganos de outros estados, líderes, entendeu? Que eu pego o telefone e falo, eu fico muito feliz com isso. Não conheço todo mundo, mas um dia, quem sabe, pode ser que eu conheça todo mundo, mas é difícil, porque é muito cigano, entendeu? Mas é mais ou menos por aí, não é porque é cigano que vai dançar, não. Ou vai tocar violino, ou vai tocar castanhola, entendeu? Tem que estudar, na vida tem que estudar. Verdade. E, enfim, convido as pessoas para te seguir nas redes sociais, no Instagram. Estou sabendo que você fez agora uma rádio, a Rádio Cultura Cigana. Fala um pouco do projeto da Rádio da Cultura Cigana. O projeto da rádio, na realidade, é um site, né? Uma rádio online. É uma rádio online, onde a gente vai ter os espaços que vai abrir para as pessoas que queiram anunciar, entendeu? Que queiram divulgar. Nós vamos fazer entrevistas, né? Você vai ser também convidada pela importância que você tem na dança no Brasil, né? E outros artistas também vão ser convidados. É a divulgação da cultura. Eu hoje entrei em contato com um líder em Maceió, amanhã eu vou entrar com um líder cigano em Alagoas, justamente para colocar à disposição a rádio. Será uma rádio de todos nós. A rádio de todos, a rádio ciganos e brasileiros. Nesse projeto tem uma outra pessoa, a Cláudia Arruda, mas acho que a rádio é extensão para todas as pessoas que queiram participar. Quer mandar música em MP3, pode mandar. Quer pedir também, a gente abaixa a coletânea, bota, pode pedir, entendeu? E tem outros projetos também, tem um Museu Cigano também que está para acontecer também, mas a gente só vai oficializar provavelmente depois da pandemia, que é uma coisa que já vem sendo trabalhada há alguns anos, entendeu? Então são vários projetos. Mais para frente também eu tenho interesse de abrir uma outra rádio, né, que é dentro de uma linha de religião também, que eu gosto muito, né, embora eu seja kardecista, respeito muito a Umbanda e Candomblé também, né, é uma linha muito, né, que eu respeito bastante, como todas as religiões, né? Eu sou um antirracista, tá, se tiver algum tipo de problema com negro, com índio, com quilombola, com o público LGBT, eu vou entrar para brigar a favor deles. E mesmo assim as pessoas ainda te acham arrogante, hein? Será que é porque você é muito alto e tem esses ombros largos? Eu não consigo, eu não consigo. Ou então por causa do óculos? Não, mas o óculos é porque realmente eu não consigo mais enxergar. Esse óculos aqui é escuro, mas ele tem grau, né? E na realidade eu uso ele para poder enxergar. Ele tem grau, se você olhar, entendeu? Então eu estou usando o óculos para poder enxergar se eu precisar ler alguma coisa. Gente, ele não é fã do Valdir Soriano. Não. É porque eu esqueci eu não sei onde é que eu botei meu óculos transparente, né? Mas eu tenho também, né? Mas na realidade eu não sou arrogante, não. Eu falo com todo mundo. Se tiver que comer no chão, eu como no chão. Inclusive eu sou muito feliz em ir nos acampamentos, eu me identifico muito com os ciganos, entendeu? Pela humildade deles, que eu procuro manter na minha vida. Agradeço pela situação que eu tenho, que
hoje consigo viver dignamente, pode ser que amanhã não consiga, mas eu estou trabalhando para manter. Não sou rico não, de jeito nenhum, nunca fui, entendeu? E apenas continuo o trabalho, né? Mas arrogante eu nunca fui não. Eu acho que talvez as pessoas que por algum motivo Deus não agradou, pode ser que eu também não agrade, né? Não gostem de mim, aí fica falando que eu sou arrogante, prepotente, mas até então eu nunca me lembro de ter sido arrogante, prepotente com ninguém, nunca destratei ninguém, não quero briga com ninguém, entendeu? É mais ou menos por aí. Eu não consigo entender essas pessoas que realmente já chegou no meu ouvido que comenta que eu sou arrogante, né? Deve ser por causa do tamanho, deve assustar, mas o coração é um doce. É todo mundo, independente de cor, independente de sexo, eu trato todo mundo bem e é difícil de aparecer alguém. Sim, recebo na minha casa e vou continuar recebendo e não vai ser ninguém que vai determinar quem possa vir ou não, porque às vezes as pessoas também têm, né, essa audácia, né, de querer achar que é o ciúmes, ou não sei, é aquela coisa da posse, né? Mas eu trato todo mundo bem, eu sempre tratei todo mundo bem, sempre recepcionei todo mundo, inclusive pessoas que eu não conheço eu coloco à disposição. Já falei até recentemente tem uma pessoa que trabalha com fogo lá em São Paulo, Alex, ele parece que vem fazer uma apresentação no Rio, coloquei à disposição a minha casa para recebê-lo. Gente, aqui é uma casa maravilhosa, onde todos os artistas são acolhidos, é a segunda. Sim. Nós temos a casa dos artistas, aqui é a casa dos artistas bailarinos. Isso. Eu procuro tratar todo mundo bem, independente de estado, independente de sexo, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu estou aqui para ajudar, porque isso aqui é uma passagem. Não estalar de dedo, eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar, como você ou como qualquer pessoa que está vendo a gente aqui. E as pessoas vivem como se fossem eternas, eu acho que esse é o grande problema delas. Elas tinham que viver como se cada dia fosse o último dia, entendeu? É mais ou menos por aí, é o que eu acho. Então, eu quero te agradecer. Nossa, 1 hora passou, ó, rapidinho, já passou 1 hora aí. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada. Eu não vou falar a palavra gratidão, eu tenho um pé atrás com essa palavra, porque geralmente as pessoas falam gratidão, eu tenho certas dúvidas por algumas práticas por aí. Mas muito obrigada, eu quero te falar muito obrigada, sincero, por ter me acolhido esse tempo todo, ter me acolhido durante a pandemia, ter acolhido, né, esse curso, essas pesquisas que estão sendo feitas, por ter me levado nos acampamentos no quais você tem acesso. Te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa e por você estar levando, né, essa ajuda humanitária e também, não é, uma ajuda de levar energia, de levar saúde para essas mulheres, saúde para o homem também, tá bom? E eu espero ajudar de qualquer maneira. Então fica aqui muito obrigada e muito obrigada por você ter aberto aí esse coração leonino com ascendente em leão. Não é difícil. É difícil pra gente aqui. Então espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. 1 hora passou rapidinho, mas vocês ainda terão contato com o Álvaro, porque ele estará fazendo, né, e me ajudando neste curso que nós estaremos lançando em breve. Fale 2. Eu quero pedir desculpa se eu ofendi alguém com o que eu falei. Na realidade, eu não falei nenhuma mentira, eu falei a verdade, entendeu? Da minha concepção de entendimento em relação à parte da dança cigana artística, a rumba brasileira, entendeu? Eu não vou compactuar com coisas que eu não conheço, entendeu? Então, me perdoe se eu falei alguma coisa errada também, porque eu não sou o dono da verdade. Eu apenas passei um pouquinho do que eu vivenciei nos acampamentos. Até agradeço os líderes dos acampamentos que me acolhem bastante, entendeu? Fico muito satisfeito. Hoje eu falo com 8, 10, 12 pessoas de vários estados. Fico muito satisfeito com isso. Ainda tem alguns estados que eu preciso conhecer, alguns líderes, né, que eu não conheço, mas eu vou ter o prazer de conhecer ainda. Sim, vai ser um prazer. Muito obrigado, Emily, tá? Você é uma pessoa super agradável, né? Muito séria no teu trabalho, e é por isso que eu abri essa exceção de fazer algo diferente, até para desmistificar muita coisa, né, que as pessoas pensam que não é daquela forma, e também o apoio, né, da entidade que você é presidente no Brasil, do Conselho Internacional de Dança, que é de extrema importância
né, para chancelar esse curso de uma vivência no acampamento, junto com, né, ou seja, traz o respeito e a chancela dessa entidade junto para né, um estudo que está sendo feito, né, que você vai ter a oportunidade de passar para eles. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você. Então a gente fica por aqui. Um cheiro e nos vemos no curso de Cultura Cigana Brasileira, Causos Femininos, nas comunidades, nos acampamentos dos Cauãs. Até mais!